O EOEAR e o CP100 são os dois melhores concursos para engenheiros. E a pergunta que eu mais recebo aqui é: se dá para conciliar os estudos para os dois concursos ao mesmo tempo? E se dá, como fazer isso? Então é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Então fica até o final dele, porque eu vou te explicar como você pode estudar para os dois concursos paralelamente e como fazer isso da melhor forma possível. Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e hoje nesse vídeo então a gente vai falar sobre como conciliar os dois concursos, o CP100 do Corpo de Engenheiros da Marinha e o EOEAR, que é para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a clicar ali no link ali embaixo para se inscrever, para ser notificado de mais vídeos como esse. E também, já deixa seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a como estudar para esses dois concursos que são mais importantes aí para quem é engenheiro. Dá só uma olhada então no que eu trouxe para vocês aqui na tela. Então, antes de a gente falar de como conciliar os dois concursos, a gente tem que entender como eles ocorrem, quando eles ocorrem e qual é o tempo, o período entre cada uma das provas. Aqui na tela, então, eu trouxe para você, considerando a data de hoje, né? Eu estou falando aqui início de 2023, a gente tem aproximadamente aí 4 meses até a prova do EOEAR. E depois tem o CP100, a primeira fase dele, que acontece no mês seguinte, normalmente ali no mês de julho, e a prova da segunda fase do CP100 ocorre aí aproximadamente 2 a 3 meses depois da primeira fase do CP100. Então é o seguinte, percebam que independente de quando você está vendo esse vídeo, normalmente esses são os interstícios de tempo entre cada uma das provas aí de cada um dos concursos. Beleza? Entendido então o tempo entre cada uma das provas, considerando aí um espaço anual, mas agora a gente vai entender o que cai em cada um dos concursos. Dá só uma olhada. Esse gráfico aqui que está na tela é uma análise então que a gente fez sobre o conteúdo que é comum e o que é diferente e exclusivo, né, para cada um desses concursos. Eu vou especificar na sequência o que cai em cada prova, em cada momento e a diferença entre eles. Porém, aqui uma análise macro, uma análise geral, a gente vê já que os concursos eles têm aproximadamente 60% do conteúdo igual, que é a prova específica e a redação, já vou adiantar para vocês. Porém, tem aí aproximadamente 30% do conteúdo, tanto do CP100 quanto da EOEAR, que são diferentes. E é isso que a gente precisa conciliar para os nossos estudos. É claro que precisa levar em conta também que o modo como cada um desses conteúdos similares são cobrados na prova são também diferentes, tá? Enquanto no CP100 as matérias específicas são cobradas em questões discursivas, no EOEAR as matérias são cobradas em questões de múltiplas escolhas A, B, C, D. Show? Então também essa parte de como o conteúdo é cobrado também deve ser estudado na forma que a prova cobra, né? Estudar questões discursivas, estudar questões de múltipla escolha, a gente vai falar na sequência. Então vamos lá, dá só uma olhada aqui na tela para a gente ver o que cai em cada uma das provas, né? Tanto do EOEAR como das duas fases do CP100, o que eles têm em comum. Lembre-se, fica na cabeça aí já, o tempo que a gente falou lá no início. Enquanto no EOEAR o ciclo básico não é cobrado de maneira direta, é cobrado o ciclo básico de engenharia, matemática e física na matéria específica. Por exemplo, para quem vai fazer engenharia elétrica, você tem questões que envolvem algum cálculo, algo do tipo, que você tem que resolver uma integral de linha. Mas aquela integral de linha dentro do conteúdo específico ela vai ser muito mais tranquila, muito mais fácil, mas é claro que você precisa ter esse embasamento para resolver a questão. Enquanto na primeira fase do CP100 cai de fato 20 questões de múltipla escolha do ciclo básico de engenharia, matemática e física. E aí, nessas questões, são cobrados questões específicas, uma integral de linha muito mais difícil, muito mais complexa, um teorema de Stokes, algo bem teórico, bem específico e muito mais complexo do que resolvido dentro de uma questão abordada ali numa matéria específica, beleza? Então aí já vai uma diferença. Agora vamos lá. Para quem não sabe também,
No EOEAR, no concurso da aeronáutica, caem questões de múltipla escolha específicas da sua engenharia, que é isso que eu acabei de falar. Elas caem e você precisa ter o conhecimento básico de engenharia ali do ciclo básico de matemática e física. São 30 questões de múltipla escolha de matérias específicas da sua engenharia. E no CP100, apesar de na primeira fase não cair matérias específicas da sua engenharia, caem na segunda fase. E são 10 questões discursivas de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, depende da engenharia a qual você for prestar. Show? Vamos na sequência então. Português não cai no CP100, somente no EAR. Então aí vem um ponto bem discrepante entre os dois concursos. Enquanto um deles você vai ter que estudar português, o outro não cai nada do tipo na prova. Show? São 30 questões de português na prova da OER e nada em português. Desculpa, e nada no CP100. Agora falando sobre redação. Redação cai nos dois concursos. Na Marinha, é claro que cai um pouquinho diferente, mas a estrutura da redação, o modo como vai ser corrigida, é muito similar entre os dois concursos. Enquanto na Marinha, a Marinha vai dar um tema, já um título para você, e você vai ter que dissertar, fazer uma redação dissertativa argumentativa. No EOEAR, você também tem que fazer uma redação dissertativa argumentativa, porém, ela vai dar um texto base e vai dar uma pergunta-tema para você discorrer. Show? Mas, basicamente, o modo como você vai estudar, o modo como você vai se preparar vai ser basicamente o mesmo. Agora, vamos lá para a última matéria, que é inglês. No EOEAR, não cai nada de inglês. Não é cobrado nenhum conhecimento específico de inglês na prova do concurso. Porém, no CP100, não é cobrado questões de inglês, não é cobrado uma interpretação de texto, gramática ou algo do tipo. O que cai no CP100 é um texto em inglês que você tem que traduzir para o português. Eu realmente acho que isso é muito mais fácil do que uma questão de gramática, uma questão de interpretação de texto de inglês, tá? Então, eu realmente acho que nessa parte você consegue desprender menos tempo do que, de fato, às vezes, tendo que estudar muita gramática, muita interpretação de texto de inglês. Então, nessa parte aí, apesar de ser diferente, não ter nada no EAR, dá para você estudar ainda mais, que eu vou explicar na sequência, que inglês só cai na segunda fase do CP100. Então dá aí para passar a primeira fase, passar a prova da OER e só depois começar a estudar inglês. Show? Mas vamos lá entender agora como conciliar todos esses estudos. Como funciona na prática, então, o estudo para conciliar o CP100 com o OER? É o seguinte, então. A gente tem que a nossa primeira batalha, considerando no ciclo anual aí, a gente tem a primeira prova do ano sendo da EOEAR acontecendo ali entre maio e junho. Nessa prova cai então as matérias específicas de engenharia, português e uma redação. Essas então vão ser as matérias que você vai ser obrigatoriamente a ter que estudar inicialmente, porque são isso que vai cair na primeira prova. Depois, a primeira fase do CP100 cai o ciclo básico de engenharia, que é matemática e física, e uma redação. Apesar de a redação só ser computada na nota no final do concurso, ela é cobrada já, né, dentro do horário de prova da primeira fase. Depois, né, esse período de tempo entre a OER e o CP100 de aproximadamente um mês. Claro, a prova da OER pode acontecer em maio e o CP100 acontecer em final de julho. Então você vai ganhar tempo. Mas vamos considerar aqui o pior caso possível, que é ter um mês entre cada uma das provas. Depois, então, a segunda fase do CP100, você tem questões específicas, discursivas da sua engenharia e a prova de inglês, né? Para fazer a prova da segunda fase. Você tem aproximadamente aí 2 a 3 meses entre esse período. E aí, vocês já percebam que, considerando um ciclo anual, já vai mostrar para você qual o seu foco no ano. Ou seja, primeiro você foca na OER, porque é a primeira prova, é a sua primeira batalha, é o que você precisa de fato ter que vencer ali em maio e junho. Depois, a primeira fase do CP100 e depois, no final do ano ali, a segunda fase do CP100. Mas vamos aqui destrinchar como você pode abordar cada um desses assuntos. Então, considerando então uma visão anual desses concursos, o EOEAR sendo a primeira prova, você já tem que pensar também
que a matéria específica ela vai servir de base para você na segunda fase do CP100. E aí, agora que você tem que pensar que além de analisar que o CP100 cobra também as matérias específicas, os conteúdos cobrados dentro do EOR da parte específica de engenharia tem um peso bem maior que português e redação. A própria cálculo da média final pondera mais peso para a parte específica. E é aí que você tem que focar. É claro, você está vendo na tela, 60% do tempo dos seus estudos tem que ser dedicado às questões específicas, à matéria teórica das suas engenharias. Depois, 30% para português e 10% de redação. Então, considerando aí um ciclo de 7 dias, você vai ponderar suas horas de estudos dentro desse panorama. Porém, aqui vai um adendo, tá? Eu sei que muita gente não vê português, às vezes, há 10, 15 anos, desde o ensino médio, desde quando prestou vestibular. E aí, vai muito da questão individual de, às vezes, ponderar mais peso para a parte de português. Porque, provavelmente, você vai ter mais dificuldade nisso e, querendo ou não, ela é metade da prova. Apesar de o peso na média final não ser metade, mas ela é metade da prova. São 30 questões de português e 30 questões da sua engenharia específica na OER. Então, de maneira geral, considerando uma visão genérica da prova, você tem aí 60% do seu tempo sendo dedicado para as matérias específicas, 30% para português e 10% para redação. Passada então a prova da OER, que é uma prova objetiva, você vai então para a primeira fase do CP100. Nós temos aí, lembra, 1 a 2 meses. E aí você vai manter a redação, ali o estudo que você já fez para a OER, você já conciliou isso, mas agora você esquece tudo das específicas, porque você só tem que estudar o ciclo básico de matemática e física para essa prova. Então, 90% do seu tempo, quase todo o tempo que você estiver estudando, você só vai estudar as questões de matemática e física, as teorias de matemática e física, que caem na prova da primeira fase do CP100. Passado então o CP100, sendo aprovado para a segunda fase do CP100, aí então, agora o foco é outro, né? É somente específicas de engenharia e 10% ali você dedica para o inglês. Caso você tenha um nível bom de inglês, eu até sugiro você diminuir esse tempo, tá? Você pode estudar 5%, resolver 3 questões só de um texto, né? Passado, traduzir ele, vendo que tá tudo bem, você está dominando o conteúdo, pode até dedicar menos tempo para eles. Show? Bom, pessoal, então isso é uma visão geral do ano para que você possa se dedicar para esses 2 concursos, já que eles ocorrem anualmente. Recapitulando então, ideia geral. Primeira prova é o OER, vamos estudar para ela. 60% do tempo estudando para as matérias específicas, monta um cronograma com base nas suas matérias que caem na sua engenharia, dedica 60% do tempo para elas e os outros 30% para português. Lembre-se, português pode ser mais difícil para alguns do que para outros. Aí você desprende mais tempo porque também é 50% da prova ali na parte objetiva. Tem também a redação, aí é bom fazer em torno de 2 redações por mês, tá? Entre 1 e 2 para você ir treinando ao longo desse período. E depois vem o CP100, você mantém fazendo aí aproximadamente 1 a 2 redações por mês, mas se dedica 100% do tempo das matérias teóricas para o ciclo básico. Passando então na primeira fase, vendo que foi bem, já vai direto para as matérias específicas de engenharia e estuda as matérias conforme cai na prova, né? Questões discursivas, o modelo como ela cobra e tudo mais. Lembrando, se você quer ser aprovado nesse concurso, você precisa estudar já. E para isso, eu deixei no primeiro link da descrição desse vídeo um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Lá vai ter os editais anteriores, as provas antigas de todas as engenharias, um guia da carreira, tanto da Marinha como do engenheiro da aeronáutica, e também um cronograma de estudos para esses 2 concursos e você poder conciliar conforme esse tempo que eu mencionei anteriormente. E se você não sabe, você pode também conciliar ainda mais os estudos do SMV, que é o concurso para temporário da Marinha, porque lá cai as matérias de português. Então, o que você estudou no EOR vai servir para esse concurso também. Se você não sabe, é até 40 anos, você fica 8 anos, ganha a mesma coisa que um oficial de carreira e te possibilita aí, durante 8 anos, ter uma estabilidade financeira e quando você sair vai ganhar uma bolada de quase 200 mil reais. Tem também, para aqueles jovens engenheiros, o concurso do CFRM. E ele também, você pode conciliar com esses outros 2 concursos. Por quê?
porque cai português, inglês e as específicas, ou seja, você contempla o estudo para os 3 concursos também. Show? Para todos esses concursos que eu mencionei, a gente tem preparatório voltado para eles. Eu te convido, então, a clicar no segundo link aqui da descrição, entrar na nossa página e conhecer os nossos preparatórios para engenheiros. A gente é líder em aprovação em engenharia e por isso eu acho que a gente vai te ajudar muito nesses concursos. É isso então, galera. Valeu! Deixa aqui nos comentários qual dúvida você tem sobre a conciliação dos estudos com o CPC em OER ou até outro concurso que você esteja estudando há mais tempo. E a gente vai responder com certeza. Valeu então, galera. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar com seu amiguinho que também está estudando por esses concursos. E é isso aí. Até mais.